Muito bem, vamos começar neste momento mais um vídeo da semana. É um material entre 10 e 12 minutos em que a gente aborda assuntos, fatos, ideias, projetos, entidades, mas sempre com foco. Hoje nós vamos falar de projetos, de iniciativas, de ideias boas, de ideias construtivas. Com uma pessoa que tem muita iniciativa nessa área, não só pela formação, mas pela disposição, digamos, que eu até chamaria de espírito público, que é o Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas. Pedro, muitíssimo obrigado por comparecer aqui ao estúdio da TV Comunitária de São Paulo, nos conceder esta entrevista. E eu já queria tratar de uma ideia que nós conversamos rapidamente, que seria, através do Sindicato dos Economistas, formar uma espécie de centro de inteligência sindical. Que ideia é essa, Pedro? Assim, primeiro, muito obrigado pelo convite. A ideia surgiu do seguinte: nós percebemos que a nossa categoria dos economistas tem muito conhecimento, muita experiência em empresas e em instituições, em vários setores da economia, e ao mesmo tempo percebemos também que as entidades sindicais, de um modo geral, precisam de apoio, precisam de trabalho especializado, e que nós poderíamos oferecer alguma coisa por isso. Então, juntaríamos a capacidade que nós temos de articulação desses profissionais e de outros, não só economistas, com a necessidade das empresas. Então, surgiu a ideia a partir daí. Percebemos lacunas de atendimento das entidades sindicais, ou seja, nenhuma outra entidade faz, nenhuma outra empresa faz, e a gente iria tentar ajudar nesse sentido, contribuindo com o nosso conhecimento e a nossa prática profissional. Agora, Pedro, seria gestão financeira, planejamento, digamos, avaliação de patrimônio. Por onde é que vocês pretendem começar? Porque tem que fincar uma primeira estaca, na verdade? Isso. Começaria por onde? Na verdade, são duas áreas grandes, que é a de formação e de assessoria, e uma é paralela à outra, ou seja, sempre vai haver alguma coisa de formação e alguma coisa de assessoria ou de trabalho profissional. O primeiro destaque nosso é um chamado curso de gestão estratégica de entidades sindicais. Esse curso já existe ou ele está ainda no planejamento? Ele está no finalzinho do planejamento. Nós estamos vendo a questão didática para adaptar aos tamanhos das entidades sindicais, porque é evidente que a gente sabe das diferenças entre as entidades sindicais. E como na nossa diretoria nós temos muitos professores, inclusive ex-diretores do MEC, etc., que têm a prática da adaptação do conteúdo aos destinatários, a gente está verificando qual é a melhor forma de fazer. Vai haver alguns projetos piloto no começo de 2017, mas a ideia é que durante o ano de 2017 a gente possa fazer várias edições desse curso, à distância ou presencial, aí vai depender um pouquinho. Mas a síntese do curso de gestão estratégica é pensar não apenas na gestão cotidiana, mas também nela, a gestão financeira dos recursos, etc., a gestão do pessoal, administrativa, mas não é só isso. A gente percebe que as entidades sindicais, de um modo geral, todas elas, inclusive a nossa, atinge aí 18%, 20% da categoria profissional. Para nós, o sindicato é a casa do trabalhador, ou seja, o sindicato é reivindicador, quer dizer, deve reivindicar as melhores condições, mas ele também deve oferecer serviços para os seus sindicalizados, para a sua base. E a nossa ideia é como obter maior número de associados a partir das atividades que o sindicato pode realizar por ele mesmo ou por terceiros, com um custo menor ou com um custo compartilhado. De que forma a gente pode fazer? Basicamente aquele setor chamado de benefícios e convênios, explorar melhor, como nós temos feito no Sindicato dos Economistas, com um sucesso bastante razoável. E a partir daí a gente estabelecer planos, estabelecer um planejamento de relativo médio e longo prazo para fortalecer a entidade sindical, fortalecer a categoria profissional e fazer com que haja uma fidelidade do trabalhador à entidade sindical. Essa é a nossa ideia com esse tipo de curso. Perfeito, Pedro. Eu acredito, pela minha vivência, esse tipo de iniciativa
fazendo a ressalva de que é muito positiva, mas enfrenta alguns problemas concretos. Por exemplo, absoluta falta de tempo do dirigente sindical. Então, esse é um fator. Segundo, uma certa cultura de eu já sei fazer. Como é que você pensa em resolver essa questão do tempo, da agenda sindical que é doida e de uma espécie de autossuficiência que às vezes é exagerada? Olha, eu penso assim, é claro que a gente sabe dessa questão dos dirigentes sindicais. O curso não é voltado apenas para os dirigentes sindicais, ele é voltado também para o pessoal que trabalha nos sindicatos. Para os funcionários, o corpo de funcionários. Porque, na verdade, o dirigente, embora existam diretorias que permaneçam muitas e muitas gestões, mas quem fica realmente no dia a dia do sindicato, aquela pessoa que é a face do sindicato perante a maior parte dos associados, é o funcionário. Então, se ele aprender a lidar melhor, ele pode transmitir isso à diretoria. Isso não impede, evidentemente, que alguns diretores possam fazer. Então, nós teríamos duas versões que nós estamos ajustando. Uma versão presencial, que nós iríamos começar em São Paulo primeiro, com essa versão presencial, e nós estamos pensando também numa versão à distância. Na versão à distância fica um pouco mais simples, porque aí a pessoa assiste a hora que quiser. Eu acho que, do ponto de vista de quem dá aula de vez em quando, como é o meu caso, é claro que à distância sempre se perde alguma coisa, se perde o detalhe, etc. Mas também é uma forma de se aprender. Então, essa é a nossa ideia inicial, de tentar adaptar a necessidade do dirigente ou do funcionário à possibilidade que ele tem de frequentar um curso dessa natureza, que deve ter aí 40 horas mais ou menos, que é isso que a gente está estimando. Perfeito. Pedro, evidentemente que toda empresa quer crescer. E todo sindicato, que não é empresa, quer ficar mais forte. E tem que enfrentar as dificuldades reais da vida. Por exemplo, nós estamos numa época de muito desemprego. Então, o desemprego, o sindicato perde base, porque aquele sindicalizado acaba mandando embora, e o trabalhador que está ou na fábrica, ou na loja, enfim, no local de trabalho, ele, na época do desemprego, ele pensa assim, eu não vou procurar o sindicato, a não ser por um motivo de extrema necessidade, que eu não quero arrumar encrenca para a minha vida. Não é? Bem, mas os sindicatos têm a sua vida cotidiana, tem lá o jurídico, às vezes tem colônia de férias, tem parcerias com escolas, tem, digamos, vários serviços. Eu te pergunto, dentro disso tudo que eu citei, de tantas outras coisas que existem, como é que você faria uma palavra que eu odeio, mas fidelizaria o trabalhador? Como é que, no bom sentido, amarra o trabalhador à sua entidade? Então, de fato, primeiro, o sindicato acaba sendo a porta do trabalhador quando ele está em maior dificuldade. Então, eu tenho lá um consultório dentário que aumentou o número de pessoas que são atendidas, porque a pessoa não pode pagar fora. Tal. Nós montamos, por exemplo, o que a gente chama lá de um plano de saúde paralelo, que não é um plano de saúde, é para aqueles que não podem pagar plano de saúde. Então, nós criamos uma rede de médicos, laboratórios, hospitais que atende pelo preço de plano de saúde. Então, essa é uma das formas que a gente tem. Mas não é só isso. Nós damos benefícios, mudamos há 2 anos, os benefícios hoje não são apenas para os associados, são para os associados, seus dependentes, até 2º grau, em qualquer lado. Por exemplo, os mais velhos vão poder dar benefícios para os seus filhos de qualquer idade e para os seus netos de qualquer idade. Entendi. Os mais novos vão poder dar para os seus pais e avós. Todos vão poder dar para os seus irmãos os benefícios mesmos. Aqueles benefícios que não custa nada para o sindicato. Porque tem muito benefício que não custa nada para o sindicato. Você faz um convênio com uma universidade. Ele vai ter um benefício, todo mundo vai ter um benefício, para o sindicato não custa nada. E o benefício é melhor negociado, porque você amplia os usuários. Sim. Essa é uma situação. A outra forma que a gente tem é mostrar para o sindicalizado quanto ele vai ganhar pagando a anuidade. No nosso caso de sindicatos economistas, a anuidade é R$ 198. Nós já mostramos para os associados que um associado médio, considerando os nossos convênios, ele vai ter R$ 2.000 por ano de ganho. Então, ele vai pagar 198 e obter 2.000 de ganho, em volta daquilo que a gente consegue e que outros não conseguem. Entendi. Então, a gente mostra isso. Eu falo, olha, paga 198 que você vai ter 2.000. Como é que você vai ter 2.000? A gente dá uma listinha de coisas que ele usa todo dia. Ele vai ter um jornal, vai ter uma revista, vai ter um médico, vai ter uma loja, vai ter isso, vai ter viagem, vai ter... Por mínimo que ele gaste, ele vai ganhar 2.000 de diferença.
Então, é uma forma que a gente tem de fidelizar. Perfeito, perfeito. Nós estamos falando com o Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, e abordando duas questões que eu considero fundamentais. Primeiro, não haver desperdício. A entidade sindical, ela ser eficiente na utilização dos recursos que arrecada a categoria e também na gestão do seu patrimônio. E segundo, o conhecimento aplicado. Porque não basta conhecer e guardar o conhecimento na gaveta. Você precisa conhecer, ter o conhecimento, ter o domínio e aplicar, dar um sentido coletivo para esse conhecimento. Então nós estamos tratando com o Pedro Afonso desses dois, mais ou menos, disso, né? Ô Pedro, e eu sou um sindicato, sei lá, do vestuário de Jales. Aí eu gostei da conversa que eu escutei aqui. Como é que eu faço? Eu entro em contato com você. É por telefone, é por e-mail, tem um site do Sindicato dos Economistas, vai ter uma página específica sobre isso na internet? Sim, nós estamos alterando o nosso site. O nosso site é www.sindecomsp.org.br ou simplesmente Sindicato dos Economistas, é o primeiro que aparece, é o maior do Brasil, aparece no Google facilmente, né? Nós vamos ter páginas específicas sobre isso, mas ainda não há porque nós estamos no final do projeto. Quando o projeto estiver pronto, que possivelmente é começo do ano que vem, comecinho do ano que vem, depois do Carnaval, porque antes do Carnaval não há nada, né? Sim, sim. Então a gente possivelmente vai fazer. Mas se quiserem, já escrevam para o sindicato, se interessando, e vai haver a catalogação desse sindicato para que receba as notícias de primeira mão. Perfeito. Custo. Evidentemente que nós não vamos pedir para ninguém trabalhar de graça, muito menos para os economistas, né? Haverá um custo para a entidade. Será uma mensalidade? Será um pacote? Como é que vocês estão pensando em fazer isso? Na verdade, até agora, o que nós temos refletido é que vão existir produtos. Sim. Então, um produto é o curso, por exemplo. Então, se paga, como a gente faz com os nossos cursos, né, internos, que essa é uma outra área de atração muito grande dos trabalhadores, é o curso de aperfeiçoamento, atualização. Os nossos cursos, o sindicalizado paga um valor X baixo por aquele produto, por aquele curso. Com isso também possivelmente vai ser isso. Na área de cursos vai haver um preço para o curso, que vai ser um preço bastante barato. Os nossos cursos são baratos relativamente a outros semelhantes ou outros da mesma carga horária, mas a gente vai ser bastante competitivo, vai ser interessante. Se for a questão da assessoria, nós ainda estamos montando os grupos de assessores, né, de economistas assessores, e vai ser um trabalho normal. Agora, eu quero ressaltar uma coisa. Sim, sim. É importante a gente perceber o custo-benefício, porque é claro que os sindicatos não têm que ter especialistas, por exemplo, na análise econômica de projetos, porque isso é impossível o sindicato ter um especialista nisso. Claro, claro. Mas ele eventualmente tem projetos para ser analisados, não é tão caro ele contratar alguém para fazer um trabalho técnico que ele possa depois ter um retorno em cima disso. Então é episódico, olha, fez o trabalho, recebe, fez o trabalho, recebe. E não é algo extraordinariamente alto, né? Nós não cobraremos como os economistas que mais cobram, nós cobraremos como os economistas que querem ajudar as entidades sindicais e também sobreviver profissionalmente, é claro. É justo. Muito obrigado, Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, um homem que tem uma formação técnica vasta, não vou ficar citando os títulos aqui, não seria o caso, perito e tudo mais. Obrigado pela sua vinda aqui ao estúdio da TV Comunitária de São Paulo. E parabéns por essas iniciativas, porque a crise, ela também é uma crise de iniciativas, é uma crise de inércia, de acomodação. Então, se a gente usa aquela lei da termodinâmica e põe energia no sistema, o sistema se revigora e propicia um ganho coletivo para aquele grupo de trabalhadores, de sindicato e para a sociedade também. Então eu agradeço aqui a todos e a todas que nos acompanham e até o próximo vídeo da semana. Um forte abraço.